Bom dia, meu povo. Vamos que vamos. Hoje é o 23º dia do nosso devocional de 40 dias. Estamos fazendo de segunda a sexta. E vamos firmes. Nem todos os dias está online aqui no mesmo dia, no mesmo horário. Olha, no mesmo dia, eu troco a língua. Tem sido fácil, mas nós vamos continuar, viu? E hoje, no nosso 23º dia, fala sobre o humilha-te. E a reflexão está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nos capítulos, nos dias anteriores, a autora já tinha falado desse comando que ela recebeu, né? Do tipo, humilha-te. E hoje ela vem falando o que existe atrás desse super comando. Ela fala desse super poder, que é transformador, que é tão poderoso, após esse comando do humilha-te na presença de Deus. E aí ela fala que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. E ela traz aqui: humilhem-se na presença de Deus. Por trás desse comando existe um superpoder transformador, tão poderoso que merece a nossa reflexão. Salmo 51, 17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A primeira vez que ela ouviu isso, lá em Salmo 51, ela ficou se perguntando: o que uma pessoa com o coração quebrantado pensa, o que ela fala, o que ela sente? Como é essa mulher de um coração quebrantado? E ela descobriu, vivendo, que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. A primeira que ela traz é pela dor, que são as situações de grandes desafios, de medo, de grandes perdas e de muita dor na alma que nos ensinam a buscar refrigério, que alívio e esperança na presença de Deus, que somos levados pela dor a curvar a cabeça, dobrar os joelhos em rendição e clamar por socorro, alívio, direção, esperança, cura e milagre do céu. Momentos de dor nos ensina a olhar para a nossa vida e analisar onde erramos e o que precisamos mudar para vencer algumas situações. Quando fala aqui assim, né, do momento de dor, isso me faz lembrar assim, de um momento bem recente, assim, né, que a pandemia ela não tem tanto tempo que aconteceu. Eu passei por uma situação em que eu digo assim, né, foi meu primeiro ato de fé, assim, que eu acreditava, né, que com a minha fé a pessoa seria curada, né, que eu perdi uma pessoa. Então eu fiquei muito em choque, questionando, né, mas aquilo foi o meu primeiro momento de entender, assim, que ter fé, quando tudo acontece quando a gente quer, é muito fácil, não é fácil? A gente amar o outro quando ele faz tudo do jeito que a gente quer. E como que fica, né, quando aquela pessoa falha e erra, a gente é capaz de amar e fazer? E eu assim, né, eu fiquei chateada, mas como? Sabe, eu era muito de fazer, nem era de jejum, né, era promessas. E que isso não aconteceu, então em nenhum momento eu fiquei assim de choque, sabe? Uma indignação de ter perdido, porque quando as notícias chegavam e todo mundo falava as coisas, eu falava que eles tinham pouca fé, que vamos orar, vamos continuar orando. É que eu não tinha entendido, sabe? Que fé estava congestionada, sujeita à minha vontade. Que não era porque eu continuasse orando, acreditando, que iria se cumprir, que a fé mesmo é também a gente aceitar a vontade de Deus, compreendendo que mesmo quando ela não coincide com a nossa, ela é boa, perfeita e agradável, porque Ele sabe o que é melhor. Mas naquele momento, falta de sabedoria, falta de fé, que eu nunca tinha passado por algo assim, né? Menina mimada, menina dos olhos de Deus, de ter uma perca tão repentina que eu não sabia lidar. E poucas horas depois veio uma outra notícia também
de outra pessoa próxima já indo. E aí que eu fiquei assim, meu Deus, é somente tu e eu vou continuar orando, eu só tenho você e somente você pode dar a provisão. E aí ela vem falando aqui, né, que o primeiro momento desse humilha-te é da dor, de buscar diante da dor o alívio em Deus. E que o segundo caminho é para o quebrantamento diante de Deus. A plena convicção de quem Ele é, do seu senhorio sobre a nossa vida. É o mais profundo entendimento de que Ele é Pai, que também é Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou o mundo e o ser humano por meio da sua palavra, por meio de quem tudo passou a existir. É olhar para o mundo em volta e reconhecer o tamanho do seu poder e da sua majestade. Saber que estão sob o comando dele todas as coisas do universo. Que toda a criação manifesta sua glória. Que ele é o único digno de adoração, louvor e temor. E o temor nos faz reconhecer a nossa insignificância como criatura. E saber que tudo que há de virtuoso em nós vem dele. E da mesma maneira saber que tudo que há de mal em nós desagrada ao nosso Senhor e produzirá frutos ruins na nossa vida, sabendo que de Deus não se zomba, tudo que plantamos nós colhemos. É um quebrantamento sincero diante da maior autoridade que existe sobre mim e você. Um quebrantamento que produz em nós sabedoria e santidade e que nos faz reconhecer o quanto precisamos vigiar nossa vida para nos mantermos agradando ao nosso Senhor. Esse é o segundo, que é o quebrantamento, o temor sincero e verdadeiro diante da presença de Deus. Que muitas vezes, como no meu caso, esse quebrantamento, que eu achei que tinha, a nossa fé vai ter uns níveis de acordo com as nossas experiências. Eu achei que era uma pessoa de muita fé. Eu estava julgando as outras pessoas quando via um diagnóstico, quando vinha uma notícia, e as pessoas falavam assim, que já não tem mais jeito, é questão de tempo. E eu, muita fé, sabe? Eu sou a pessoa falando assim, eu era aquela pessoa que se falasse, morreu e eu vou ressuscitar. E não que eu não creia que possa, né? Igual a gente vê muitos testemunhos. Mas essa imaturidade estava relacionada ao meu querer, ao meu desejo. E a questão do humilha-te, né? Que não adianta também eu vir aqui e falar do devocional, eu não falar a reflexão íntima que eu tô fazendo. Porque Deus sabe. Deus sabe. Quantas coisas às vezes a gente não quer se expor, não quer falar dos nossos erros, mas a gente pode ser omisso aqui com o nosso próximo, com você que vai ver esse vídeo que eu não sei quem é. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, às vezes, quando a gente está indo lá entregar um dízimo e você ainda não estava com o coração quebrantado, reconhecendo Ele como seu provedor, que às vezes, em vez de dar, você está com sentimento de falta, Ele sabe. Então, que a gente possa humilhar perante Ele e a Ele falar. Eu falo assim, né? Os primeiros dízimos foi assim, eu tô assim, meu Deus, não adianta nada ninguém tá vendo e recebendo lá e falando assim, que gracinha. Ela tá honrando o dízimo. Mas o Senhor sabe que isso neste momento tem sido um desafio para mim. Então, meu Deus, me ajuda a ter sabedoria, um coração mais grato, para que eu possa fazer isso realmente com todo o amor e gratidão nos próximos. E, gente, foi tão lindo, porque depois, assim, sabe, que Deus foi falando, me mostrando o dia que eu podia entregar, assim, sabe? Tão feliz com isso. Então, do humilha-te aqui, ela nem vai falando do humilha-te pro próximo, porque também isso não vai resolver muito a nossa vida. Mas ela tá falando, depende. Olha, eu já corrigindo, né? Ela falou assim, do humilha-te, humilha-te, e é o que ela segue fazendo até hoje. Que teve o dia anterior, que ela falou sobre o dia que ela recebeu essa palavra. Mas, hoje, ela tá falando do humilha-te perante Deus. E que tem 3 situações que ela aprendeu como fazer isso, né? Que foi diante da dor, de reconhecer que só Deus é Deus. Que o segundo caminho é
quebrantamento diante dele, tendo a plena convicção de quem ele é. Quando a gente sabe que só Deus é Deus, que só ele pode vir trazer refrigério e alívio diante da dor, ela colocou como a primeira situação da pessoa buscar e humilhar-se diante de Deus. O segundo caminho é o quebrantamento, reconhecendo que ele tudo pode, que ele tudo fez, que ele é quem é, que ele é o nosso Pai. E o terceiro caminho, que é o que nos leva ao quebrantamento na presença de Deus, que é o amor. O amor. Que certo dia você tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho do Deus vivo que se fez homem e habitou no meio de homens para nos ensinar o caminho até o Pai, que morreu na cruz para que, por meio do seu sangue justo derramado, fossem redimidos e inseridos na árvore da vida. E nessa caminhada minha de fé, no dia que tive a plena convicção, a noção do quanto isso é forte, de que Deus entregou Jesus na cruz por nós, pelos nossos pecados, que mesmo a gente não sabendo, que a gente não merecia, tamanha graça, a gente continua pedindo. E no dia que isso veio, assim, eu me senti muita vergonha, e não merecedora já de tamanhas graças que eu tive com Deus. Diante de tantas falhas, tantos pecados, esse momento foi da vergonha, de questionar, né, a decisão de Deus. E aí, de questionar essa decisão de Deus. Então ela vem que só esse terceiro, né, esse coração realmente quebrantado, tem amor por Deus, que ele agradece. E aí vem novamente, né, nesse caminho nosso da fé, da gente fazer essa reflexão todos os dias. Eu fiz meu momento de oração, depois vim aqui pro devocional para ler o de hoje, pra gente fazer juntos a live. Então assim, gente, eu fui pro meu momento de oração, conversei com Deus, entreguei, mas nesse momento eu não agradeci por tudo que Ele já tem feito por mim. Só pela oportunidade de estar aqui hoje, acordada, falando com Ele daqui. E aí Ele vem. Que não tem como caminhar com Ele no nosso dia a dia, por meio do estudo da Bíblia, por meio dos louvores e da adoração sincera, e nós sermos cheios do Espírito Santo que inunda nossa alma de vida e de virtudes que só pode vir dele. E que não tem como conhecer a palavra de Deus e não encher o coração de amor e gratidão por Ele ter nos resgatado, por Ele ter nos adotado e sermos chamados de filho. E traz. Então o caminho para o nosso humilha-te é: humilha-te, vem da dor, do temor e do amor. E uma oração com amor, Ele é grato. Então, gente, que a gente nunca se esqueça, né, nesses momentos em que a gente vai buscar Deus pela dor, pelo temor, porque a situação que sabe que só Ele possa resolver, de esquecer do amor, de sermos gratos. Que independente daquela situação que está no momento, que se foi o processo de dor que está te levando mais até Ele, para ter mais proximidade, para crescer na sua fé, que a gente não se esqueça ainda de ter o quebrantamento, de pedir, reconhecer que precisamos de transformação e de ter amor, de ser grato, sabendo que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, é Deus, e que a vontade dEle, mesmo quando não coincide com a nossa, ela é perfeita e agradável. Que a gente sempre fica, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente está preparado para isso quando ela não coincide com a nossa. Então que a gente cresça em sabedoria de Deus. E para finalizar, o louvor indicado hoje é: se eu me humilhar. E a oração: Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Cristo, quero hoje te dizer obrigada. Obrigada por me permitires todos os dias entrar na Tua presença e contemplar Tua face de amor e de poder. Ensina-me, Pai, a me humilhar todos os dias na Tua presença, reconhecendo que preciso de Ti, que preciso do Teu perdão, que preciso da Tua direção em todas as áreas da vida e que preciso da Sua misericórdia, pois reconheço que sou pecadora e incapaz de Te agradar.
sem a presença do Teu Espírito Santo em mim. Eu te amo, Jesus, e te peço que conduza meu coração nessa jornada, para que tudo que há em mim seja sarado e tratado pelo Teu amor na cruz. Obrigada, Jesus, eu te amo. E hoje, fazendo aqui, vamos um combinado, que sempre quando formos orar, você que chegou no final, nós já vamos começar louvando e agradecendo Deus, louvando e agradecendo. Amém? Que tenhamos um dia cheio da presença de Deus e de gratidão. Que a gente possa ser sensível ao Espírito Santo e que, independente das situações, das circunstâncias, que a gente sempre procure os motivos para agradecer primeiro. Amém? Hoje veio no meu coração sobre isso, sobre a gratidão. Antes de falar, lamentar tudo, vamos procurar um motivo para ser grato. Antes de criticar, vamos procurar um motivo para elogiar. Ao invés da gente ser especialistas em murmurações, lamentações, reclamações, queixas, vamos procurar um motivo para elogiar, para agradecer e para louvar. Amém? Bom dia com Deus.